Crimes reais. O quadro de crimes reais contém descrições explícitas de violência, assassinato, abuso e outros crimes. Não é recomendado para menores de 18 anos ou pessoas sensíveis, pois pode conter gatilhos emocionais. Ouça com cautela. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Chegando aqui para a terceira e última parte dos crimes reais sobre envenenamentos criminosos no Brasil. Nesta última parte, além de envenenamentos, eu coloquei aqui duas reportagens a respeito de intoxicações, né, com relação a produtos e marcas que a gente tem no mercado que marcaram a nossa história no nosso país também. E no final, eu também coloquei uma história que não é do Brasil, mas é um relato sobre envenenamento que eu achei interessante e eu resolvi deixar aqui para vocês também. Se vocês se lembrarem de mais alguma história que você quer saber, às vezes algo relacionado a alguma fábrica, intoxicação, algo perigoso que aconteceu, escreva para mim, deixe nos comentários também. Pode me chamar no Instagram, no Telegram, comentar nos nossos grupos ou na plataforma de áudio onde você me ouve. E assim, quem sabe, eu não possa trazer aqui em um outro episódio também uma complementação sobre isso. Então, bora começar? Caso 1. Baião de 2, na Parnaíba, Piauí, em agosto de 2024. Tudo começou no dia 22 de agosto de 2024. Dois irmãos, Ulisses Gabriel da Silva, de 8 anos, e João Miguel da Silva, de apenas 7, passaram muito mal depois de comerem cajus. Pouco tempo depois, os dois faleceram. A notícia se espalhou rápido e com ela vieram algumas acusações. A vizinha, Lucélia Maria da Conceição Silva, foi apontada como a responsável. Diziam que ela tinha dado as frutas envenenadas com chumbinho. Lucélia foi presa, a casa dela foi incendiada pela população que ficou revoltada e ela começou a receber, inclusive, ameaças de morte. Só que um tempo se passou e chegamos em janeiro de 2025, alguns meses depois da prisão de Lucélia. A perícia, ela finalmente concluiu que os cajus não tinham vestígio de veneno. Estavam limpos. A vizinha, que já tinha sido praticamente linchada pela opinião pública e destruída emocionalmente, foi solta. As investigações foram reabertas e a pergunta que ficou no ar foi: se não foi ela, quem teria feito isso com as crianças? Menos de 2 semanas depois da reviravolta, a tragédia bateu novamente na porta da mesma família. Era para ser um almoço de Ano Novo, uma reunião familiar. No cardápio havia baião de 2, um prato típico da região e bem afetivo. Mas dessa vez o arroz continha algo muito perigoso. 9 pessoas passaram mal e 5 delas morreram. Manuel Leandro da Silva, de 18 anos, Francisca Maria da Silva, de 32 anos, Igno Davi da Silva, um bebê de 1 ano e 8 meses, Maria Gabriela da Silva, de 4 anos, e dias depois, Lauane da Silva, de apenas 3 anos. A perícia é chamada novamente e foi muito claro dessa vez. O baião de 2 continha terbufós, que a gente já ouviu falar nos episódios anteriores. Diante dessa segunda tragédia, a polícia voltou as atenções para dentro da própria casa e da própria família. E foi aí que as investigações começaram a conectar os pontos.
Em 8 de janeiro de 2025, Francisco de Assis Pereira da Costa, padrasto de Francisca Maria e avô das crianças, foi preso como principal suspeito. Testemunhas relataram que ele tinha um histórico de conflitos com os enteados, chamando-os de forma depreciativa e demonstrando desprezo pela família. Durante as buscas, os policiais encontraram na casa dele materiais com simbologia nazista, o que chocou ainda mais a comunidade. O retrato que começou a se formar era um homem que era extremamente intolerante, rancoroso e potencialmente perigoso. Mas o horror não parou por aí. No dia 31 de janeiro, a esposa de Francisco, Maria dos Aflitos da Silva, também foi presa. E ela fez uma confissão que trouxe à tona uma nova camada do crime. Ela admitiu ter envenenado a vizinha, Maria Jocilene da Silva, com café, numa tentativa de incriminá-la pelas mortes da família. Ou seja, enquanto a comunidade ainda tentava entender a primeira tragédia dos cajus, uma nova armação estava sendo montada, dessa vez com mais vítimas e uma motivação ainda mais perversa. No dia 25 de março de 2025, a Justiça do Piauí tornou Francisco e Maria dos Aflitos réus por homicídio qualificado. Os dois seguem presos preventivamente, aguardando o julgamento. Enquanto isso, a comunidade de Parnaíba ainda tenta se recuperar da sucessão de horrores e da sensação de insegurança que paira no ar. As famílias destruídas, as vidas perdidas e as lembranças que, num momento de desespero, uma vizinha inocente quase foi sacrificada por um crime que não cometeu. Gente, essa história ela é muito chocante porque, assim, a vizinha do lado da casa, ela tinha um pé de caju, ela deu os cajus para a criança, depois as crianças faleceram, viram que era por causa de chumbinho, e ela, claro, foi a primeira pessoa a ser atacada. Porém, os cajus que ela ofereceu não estavam envenenados. As crianças foram envenenadas de outra forma. Então pensa, essa mulher que foi lá, ela simplesmente deu os cajus para a criança de uma forma assim, a agradar as crianças, né? E ela foi acusada, a população queimou a casa dela, foi um horror. Não encontrei a respeito de como ela está hoje, mas espero que ela esteja recuperada e bem, e que a população tenha ajudado de alguma forma, porque a casa dela foi totalmente queimada de forma errada, né? Nunca foi a intenção dela cometer nada com as crianças. E olha o perigo quando se trata de você ser a pessoa que está oferecendo algum alimento para uma outra pessoa, né? A gente viu nos episódios anteriores a respeito dos moradores de rua que acabaram sendo também envenenados. E o perigo que é isso, porque a igreja estava fazendo um trabalho certo, tudo ok, só que no momento do manejo, alguém alterou isso e prejudicou a igreja e ainda contaminou os moradores de rua, fazendo com que eles falecessem. Então, olha o perigo. Às vezes a pessoa que realmente fez o alimento não está por trás disso, mas no meio do caminho, se tem alguém que está com a maldade, olha o quanto é perigoso para você que oferece a comida também. Então, assim, um conselho é que se você tem a intenção de dar algo para alguém, você vai lá, você mesmo entrega, não terceiriza esse serviço, porque pode ficar perigoso, né? Uma pessoa pode querer te incriminar. E aí, como que fica isso? Até que você prova que nariz de porco não é tomada, fica complicado. Então, chega um momento que a gente fica preocupado até com a gente oferecendo algo para outra pessoa. Isso é terrível. Bom, caso 2. Caso do açaí envenenado em Cavalcante, no Rio de Janeiro. Era uma segunda-feira, no dia 30 de setembro de 2024, onde o pequeno Benjamin Rodrigues Ribeiro, de apenas 7 anos, havia acabado de sair da escola no bairro de Cavalcante, na zona norte do Rio. Quem foi buscá-lo naquele dia foi Rafael da Rocha Furtado,
de 26 anos, ex-namorado da mãe do menino. Rafael chegou como quem não quer nada, ofereceu ao Benjamin um copo de açaí bem gelado, um gesto que, à primeira vista, parecia ser inofensivo, mas que escondia uma das intenções mais cruéis que se pode imaginar. No caminho de volta para casa, Benjamin encontrou seu amiguinho, Ítalo Rafael Tobias Rosa, de 6 anos. Os dois conversaram, brincaram e, com aquela pureza que só a criança tem, Benjamin dividiu o açaí com Ítalo. Pouco tempo depois, os dois começaram a passar mal. Ítalo foi levado às pressas para a UPA de Del Castillo, mas infelizmente faleceu no mesmo dia. Benjamin foi internado no Hospital Municipal Miguel Couto, onde ficou por 9 dias lutando pela vida, mas no dia 9 de outubro veio a pior notícia: morte cerebral confirmada. A princípio, a polícia pensou que o envenenamento tivesse vindo de bombons entregues por uma mulher desconhecida. A comunidade ficou em choque. Foi tudo muito repentino, confuso, que qualquer hipótese parecia plausível. Mas os laudos do Instituto Médico Legal mudaram o rumo da história. O veneno, conhecido como chumbinho, não estavam nos doces, mas sim no açaí que Rafael ofereceu para as crianças. A partir daí, tudo começou a fazer sentido. O foco da investigação se voltou imediatamente para Rafael. O relacionamento dele com a mãe de Benjamin tinha terminado poucos meses antes, em julho. Segundo a polícia, ele não aceitava o fim e, num ato de frieza inacreditável, resolveu atingir quem ela mais amava, o próprio filho. Foi um plano covarde, frio e silencioso. Em 12 de novembro de 2024, Rafael se entregou à polícia e foi indiciado por duplo homicídio qualificado, com os agravantes de motivo torpe e uso de veneno. Poucos dias depois, no dia 28 de novembro, a Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público. Rafael se tornou réu pelo crime e segue preso preventivamente, aguardando julgamento. A dor das famílias de Benjamin e Ítalo é imensurável. 2 crianças com a vida inteira pela frente, arrancadas do mundo por um ato egoísta e desumano. Essa tragédia escancarou até onde pode ir a maldade humana, quando está misturada com um ressentimento, possessividade e falta de total empatia. Gente, essa história, ela me deixou tão revoltada porque, assim, sabe, o cara, ele quis causar a maior dor que ela poderia sentir. Ele queria atingir ela e foi direto no filho, numa criança, sabe? E assim, olha a covardia desse cara, a frieza. Gente, aceitem que o não é não. Se um relacionamento não deu certo para você, outro lá na frente pode dar. No mundo, somos 8 bilhões de pessoas e tem uma gama de pessoas que pode dar certo com você, sabe? Não fique achando que é o fim do mundo quando um relacionamento termina, porque olha aí, olha as circunstâncias, sabe? Nada justifica, né? Ele queria atingir a mãe da criança, foi lá e atingiu o filho dela, foi na escola, buscou, foi tudo premeditado. Para mim, horrível, horrível. Bom, vamos lá. Caso 3. Bolo envenenado em Torres, Rio Grande do Sul. Um bolo, 3 mortes e uma família inteira despedaçada. Em setembro de 2024, Paulo Luiz dos Anjos, um senhor de idade, começou a passar mal. Náuseas, vômitos, muita dor. A família levou para atendimento médico, mas ele não resistiu. A princípio, sua morte foi atribuída a causas naturais, compatíveis com a idade, mas tinha algo estranho no ar, algo que só faria sentido alguns meses depois. A polícia só voltaria a reavaliar essa morte após uma nova tragédia. Mais um detalhe importante viria à tona. Deise Moura dos Anjos, nora de Paulo,
havia levado leite em pó e bananas para a casa da sogra pouco antes da morte dele. Exames posteriores comprovaram o leite em pó estava contaminado com arsênio, um veneno bem potente. Outro detalhe chamou a atenção dos investigadores. Daisy insistiu com a família para que o corpo de Paulo fosse cremado, alegando que esse era o desejo dele. Isso soou estranho, afinal, a família nunca tinha falado sobre isso antes. Em 23 de dezembro de 2024, na véspera do Natal, a família dos Anjos se reuniu em Torres, no litoral do Rio Grande do Sul. Seria uma celebração de fim de ano. A mesa estava posta, as crianças brincavam, os adultos riam, tudo parecia muito normal. Até que o bolo de reis, preparado por Zeli dos Anjos, esposa de Paulo, foi servido. Pouco tempo depois, o caos se instalou. Várias pessoas passaram mal e 3 mulheres morreram. Maída Berenice Flores da Silva, de 59 anos, Neuza Denise Silva dos Anjos, de 65 anos, Tatiana Denise Silva dos Anjos, de 47 anos. Outras 3 pessoas foram hospitalizadas, entre elas uma criança de 10 anos. O que parecia um pesadelo logo se transformou em uma investigação intensa. A polícia coletou a amostra dos alimentos e a descoberta foi devastadora. A farinha usada no bolo estava contaminada com arsênio em níveis extremamente altos. Era o mesmo veneno. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, então, deflagrou a Operação Água Tofana, nome inspirado em uma famosa mistura venenosa usada por envenenadoras italianas no século XVII. E nessa parte, só um adendo. Eles só foram descobrir a parte onde o sogro havia falecido depois dessa investigação. Então, a nora Daisy, ela estava liberada desde então. A família achava que tinha algo estranho, mas não sabia ao certo o que era. E só depois que veio a desconfiança de que Daisy estava também por trás da morte do sogro. Então, aqui inicia as investigações. Todas as evidências apontavam para Daisy Moura dos Anjos, a mesma nora que havia feito o que fez com Paulo, e só descobriram depois. E as descobertas não pararam. Ela havia comprado arsênio em pelo menos 4 ocasiões diferentes. Fez pesquisas na internet sobre como envenenar com arsênio. Vestígios de veneno foram encontrados até mesmo em amostras de urina do marido e do filho dela, sugerindo que ela também pode ter tentado matar os dois. E o que motivava a Daisy? A principal hipótese era desavenças familiares profundas, conflitos pessoais e rancores antigos. Daisy foi presa no dia 5 de janeiro de 2025, acusada de triplo homicídio qualificado e tripla tentativa de homicídio. Ela foi levada para a Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, onde permaneceu por pouco mais de um mês. Em 13 de fevereiro de 2025, Daisy foi encontrada morta em sua cela em um aparente suicídio por enforcamento. Ela deixou cartas nas quais dizia estar com depressão e afirmava estar pagando pelos erros dos outros. Mesmo assim, para a polícia, as evidências contra ela eram consistentes. Gente, que horror, hein? Para essa família. Uma nora que tem desavença com a sogra e faz isso tudo, sabe? Gente, se você não dá certo, separa, sabe? Às vezes, se você não tá bem com o seu cônjuge, separa. É melhor do que fazer uma tragédia, sabe? Eu não consigo entender quem vê esse tipo de coisa ser uma forma de resolução, sabe? Como pode? Não consigo entender mesmo.
E no final, a principal que ela queria acabar com a vida, que seria a principal, era a sogra, e a sogra sobreviveu. A sogra não faleceu dentre essas pessoas que acabaram morrendo por causa desse envenenamento com arsênio. Bom, caso 4. O caso 4 é sobre um surto alimentar que chocou Belo Horizonte e levantou importantes questionamentos sobre a segurança alimentar e fiscalização sanitária. Como eu coloquei aqui na ordem dos acontecimentos, então por isso que essa história está aqui, tá bom? Para a gente poder ver outros tipos de contaminação também. Bom, no início de 21 de abril de 2025, 3 membros de uma mesma família consumiram torta de frango e empadas compradas na padaria Natália, localizada no bairro Serrano, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Pouco tempo após a ingestão, todos apresentaram sintomas graves de intoxicação alimentar. As vítimas foram identificadas como Cleusa Maria de Jesus, de 78 anos, hospitalizada em estado gravíssimo em Belo Horizonte; Fernanda Isabela de Moraes Nogueira, de 23 anos, internada em Sete Lagoas; José Vitor Carrilo Reis, de 24 anos, também internado em Sete Lagoas. Todos foram encaminhados para a unidade de terapia intensiva e permaneceram intubados devido à gravidade dos sintomas, ou seja, a UTI, né? A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais foi notificada e iniciou uma investigação para determinar a causa da intoxicação. As análises preliminares indicaram que os sintomas apresentados eram compatíveis com intoxicação por substâncias tóxicas, como carbamato e organofosfarato, inseticidas, ou seja, toxina botulínica produzida pela bactéria Clostridium botulinum, causadora do botulismo. A Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais, junto com a Vigilância Epidemiológica e Sanitária dos municípios de Belo Horizonte e Sete Lagoas, recolheram amostras clínicas dos pacientes, bem como vestígios dos alimentos como frango desfiado, milho verde, água e restos da torta suspeita. As amostras foram encaminhadas para a Rede Nacional de Vigilância Laboratorial para análise detalhada. Em 23 de abril de 2025, a Vigilância Sanitária de Belo Horizonte interditou a padaria Natália, após constatar diversas irregularidades: funcionamento sem alvará sanitário, problemas estruturais e de higiene, ausência de cadastro no Sistema Municipal para Regularização, armazenamento inadequado dos alimentos, como salgados guardados em bandejas de alumínio no freezer sem embalagem, junto com outros alimentos e restos, procedimentos impróprios de reuso, tortas assadas colocadas na vitrine depois de retornadas ao freezer e assadas novamente na mesma bandeja. O padeiro responsável e o dono da padaria foram ouvidos pela Polícia Civil de Minas Gerais. O padeiro relatou que levou uma torta para sua casa, consumida por sua família, que não apresentou reações. Ele também destacou as condições precárias de higiene do local e afirmou trabalhar sem contrato formal. Sua esposa também prestou depoimentos como testemunha. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso, coletando material da análise e ouvindo outros funcionários. Todas as linhas de investigação continuam abertas. Até o momento, Cleusa Maria de Jesus permanece hospitalizada em Belo Horizonte em estado grave e Fernanda Isabela de Moraes Nogueira e José Vitor Carrilo Reis foram transferidos para um hospital particular na capital mineira. Exames descartaram a contaminação por chumbinho e a família aguarda resultados para confirmar ou descartar a contaminação por botulismo. Bom, esse caso ainda não se sabe se foi realmente, muito provavelmente, né, uma questão aí de higiene, né, porque muito provavelmente foi outro tipo de contaminação que aconteceu lá, mas não se tem certeza. Então, por isso esse caso está aqui
Se alguém tiver mais informações sobre esse caso, pode repassar para a gente também e deixar nos comentários, lá nos grupos, tá bom? É sempre importante a gente se atualizar sobre esses casos. E essa história, ela me deixa um pouco assim, porque a gente, quando tá na rua, a gente acaba comendo uma coisa ou outra fora de casa. E isso deixa um alerta gigantesco, porque às vezes a gente acha que, ai, não vai acontecer, não é possível isso acontecer, mas, gente, armazenamento inadequado, a forma como aquela lanchonete, restaurante, um local onde você come, a forma como ele organiza os alimentos, guarda, como que é feito tudo, como que é a cozinha, influencia em muita coisa, então é muito perigoso. Inclusive, eu amo palmito, mas eu fico, assim, com muita neura por causa de botulismo, sabe. Então, é assim, é tirar de dentro do vidro, mesmo que seja uma marca que está tudo ok, que foi feito da forma certa, eu fico muito preocupada. E assim, essas bactérias, né, que podem dar em milho, cogumelo, palmito, mas o palmito ele tem uma quantidade aí de incidências maiores, são bactérias que elas se proliferam de maneira anaeróbica, quando não tem oxigênio, né. Então daí é poder passar novamente, né, esquentar aquilo para não ser contaminado. Eu fico morrendo de medo dessas coisas. Bom, caso do ovo de Páscoa envenenado em Imperatriz, Maranhão, em abril de 2025. Em abril de 2025, uma tragédia chocou a cidade de Imperatriz, no Maranhão, envolvendo um ato cruel e inesperado. Um ovo de Páscoa envenenado que provocou a morte de uma criança e deixou 2 mulheres gravemente intoxicadas. Na noite de 16 de abril, a família de Miriam Lira recebeu em sua casa um ovo de Páscoa entregue por um motoboy. O ovo de Páscoa vinha acompanhado de um bilhete com os dizeres: "Com amor para Miriam Lima, Feliz Páscoa". Miriam, seu filho Luiz Fernando, de 7 anos, e sua filha Evelyn Fernanda, de 13 anos, consumiram o doce. Pouco depois, começaram a apresentar sintomas graves de intoxicação, que rapidamente evoluíram para uma emergência médica. Luiz Fernando foi o primeiro a manifestar os sintomas e, infelizmente, não resistiu. Faleceu horas depois no hospital. Miriam e Evelyn foram internadas em estado grave na UTI do Hospital Municipal de Imperatriz. Nos dias seguintes, houve uma melhora no quadro clínico de Miriam, que foi extubada no dia 20 de abril e transferida para a enfermaria. Evelyn permaneceria sob cuidados intensivos. A Polícia Civil do Maranhão iniciou as investigações com rapidez e identificou Jordélia Pereira Barbosa, de 35 anos, como principal suspeita do crime. Jordélia é ex-namorada do atual companheiro de Miriam. Câmeras de segurança mostraram Jordélia disfarçada com peruca e óculos escuros, comprando o ovo da Páscoa em uma loja especializada. Em seguida, ela se hospedou em um hotel usando nome falso e documentos forjados, alegando estar em transição de gênero, numa tentativa clara de evitar identificação. No dia 17 de abril, a suspeita foi presa em Santa Inês, enquanto retornava para Imperatriz em um ônibus intermunicipal. Com ela, foram encontrados perucas, restos de chocolate e bilhetes de passagem. A Justiça do Maranhão decretou a prisão preventiva de Jordélia no dia 18 de abril. Ela foi transferida para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís. Durante o interrogatório, Jordélia confessou ter comprado o ovo da Páscoa, mas negou ter adicionado qualquer veneno ao produto. A polícia trabalha com a hipótese de que o crime foi motivado por ciúmes e vingança pessoal. Amostras de chocolate foram recolhidas e encaminhadas ao Instituto de Criminalística para exames toxicológicos que possam identificar a substância usada no envenenamento.
O caso ganhou repercussão nacional devido à brutalidade e frieza com que um presente que deveria simbolizar afeto e celebração foi transformado em instrumento de tragédia. Gente, outro caso aqui que eu não consigo entender. Ainda bem que eu não consigo, né? Pelo amor de Deus. É umas coisas que assim. Ai, ciúme de ex. Gente, próximo, sabe? E uma forma da gente se prevenir é: recebeu alguma coisa na sua casa, não achou quem te deu, ninguém falou, oi, fui eu que mandei, é uma coisa sem nome, você pergunta e a pessoa não fala nada, joga fora, não comam. Eu deixei bem claro, falei inclusive para minha namorada: olha, nesses dias dos namorados, se eu tiver te dar alguma coisa, né, fazer uma surpresa ou tudo mais, eu vou fazer aqui dentro de casa. Não vou mandar entregar no trabalho, não faço suspense dessas coisas, porque realmente está ficando muito perigoso, não dá para confiar nas pessoas, né? Então, não comam, sabe? Principalmente nessas épocas mais festivas. É Natal, Dia dos Namorados, no seu aniversário, qualquer coisa do tipo, não coma. Não sabe de onde veio, não coma. É o melhor que pode fazer. Bom, caso 6. Caso do bolo de pote envenenado em Itapecerica da Serra, São Paulo, em maio de 2025. Este, se eu não me engano, é o caso que fez com que eu fizesse esse episódio, né? Esse compilado para vocês dessas 3 partes aqui, que é o caso mais recente e que chocou todo o nosso país, assim, mais uma vez, um caso envolvendo envenenamento. No início de maio, Ana Luísa recebeu um bolo de pote em sua casa, enviado por uma colega da mesma idade. O doce, que parecia ser um gesto de amizade ou um simples presente, escondia uma intenção macabra. Após consumir o bolo, Ana Luísa começou a apresentar sintomas graves de intoxicação, vômitos, diarreia e mal-estar intenso. Levada às pressas para o hospital, ela recebeu medicação comum para intoxicação e foi liberada para casa. No entanto, na manhã seguinte, seu estado piorou drasticamente. Ela desmaiou e acabou não voltando mais. Na semana anterior ao caso fatal, outra menina recebeu um bolo de pote parecido entregue por um motoboy a pedido de um admirador secreto. Assim que consumiu o doce, a jovem passou mal, com palidez, calafrios e frieza. Foi levada ao hospital, onde exames de sangue declararam a presença de uma substância tóxica, embora o tipo específico não tenha sido identificado. Ela ficou internada cerca de 1 semana até se recuperar. Essa sobrevivente desconfiada tirou uma foto do bolo e conseguiu o contato da doceria responsável pela fabricação. A doceria, ao prestar esclarecimentos à polícia e nas redes sociais, afirmou que os motoboys oficiais da empresa usam mochilas rosa e que o entregador que fez a entrega para essa menina era um profissional de aplicativo não vinculado à doceria. Ficou claro que a pessoa adulterou o bolo e contratou um motoboy por fora para fazer a entrega com o veneno, não utilizando os canais oficiais da confeitaria. A Polícia Civil de São Paulo iniciou uma investigação rigorosa. A responsável pelo envio do bolo envenenado foi identificada, uma jovem de 17 anos, colega de Ana Luísa, que confessou ter comprado arsênio pela internet e contratado um motoboy para entregar o bolo envenenado. Segundo a polícia, a motivação estaria ligada a desavenças pessoais entre as adolescentes. A autora do crime foi apreendida e está à disposição da Vara da Infância e da Juventude, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. As investigações continuam para entender o acesso da suspeita ao arsênio. O episódio gerou grande comoção em Itapecerica da Serra e em todo o estado, chamando atenção para os perigos de fácil acesso a substâncias tóxicas pela internet e para os conflitos graves que podem existir entre os jovens. Em entrevista, o pai de Ana Luísa contou que havia saído de casa quando a filha recebeu o bolo
e comeu uma pequena porção. Pouco depois, ela começou a passar mal com vômitos e diarreia. A filha mais velha foi chamada às pressas e Ana Luísa foi levada ao hospital de madrugada, onde recebeu atendimento e remédios para intoxicação. Na manhã seguinte, seu estado piorou, culminando no desmaio fatal. Após o laudo confirmar que a morte foi causada pelo bolo envenenado, o pai revelou um fato perturbador. A jovem que enviou o bolo envenenado tinha dormido na casa da família em noites anteriores ao crime. Ela acompanhou o sofrimento da Ana Luísa, esteve presente no hospital, viu a vítima desmaiar, mas não demonstrou qualquer sentimento, mantendo-se fria e distante. O pai ainda relatou que após o falecimento da filha, essa mesma colega abraçou ele como se quisesse confortá-lo, dizendo que tudo ia ficar bem. Ele descreveu a suspeita como uma pessoa educada, gentil, responsável e acima de qualquer suspeita, o que torna o caso ainda mais chocante. A morte de Ana Luísa é um triste exemplo de como atos de violência podem estar camuflados por gestos aparentemente inocentes, e como a tecnologia e a facilidade ao acesso a venenos pela internet representam uma ameaça real. Gente, esse até o momento é o caso mais recente que a gente tem no momento que eu estou gravando essa história. Espero de verdade que não aconteça mais. E assim, é muito triste, sabe? Principalmente adolescentes. É uma briguinha boba, provavelmente ciúmes, né? Eu vi algumas entrevistas falando que pode ser por conta de inveja, algum menino que as duas gostavam e deu em cima de uma e não deu em cima da outra. Nada muito claro, né? Nem muito real para eu trazer aqui de forma concreta para vocês. Mas assim, tenho certeza que é algo irrelevante, sabe? E assim, muito difícil agora o pai sofrendo pela filha, a gente vê, né? Ele dando as entrevistas, tudo muito doloroso. Uma menina tão jovem, né? Eu tô dando mais ênfase aqui sobre isso, porque é o mais recente. Mas muitas pessoas, né, foram retiradas as vidas, todas essas pessoas que a gente viu durante esses 3 episódios, que teriam muito mais coisa para viver e acabou tendo a vida roubada. É muito triste mesmo. Bom, agora eu vou trazer um caso, é o nosso caso 7, que não tem a ver com o envenenamento criminoso, mas sim com uma contaminação, que eu achei interessante enquanto eu pesquisava e eu trouxe aqui também. Caso 7, caso do suco Ades contaminado em março de 2013. O incidente envolvendo o suco Ades contaminado é um dos episódios mais emblemáticos e graves da indústria alimentícia brasileira na última década. Ocorrido em março de 2013, o caso expôs falhas críticas nos processos de segurança alimentar, resultando em recall em larga escala, impactos financeiros severos e danos à reputação da marca. No dia 14 de março de 2013, a Unilever anunciou o recall de 96 unidades do suco Ades sabor maçã. Embalagens de 1,5 litro, lote AGB25. Elas foram produzidas na fábrica de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Essas unidades foram acidentalmente envasadas não com suco de soja, mas com uma solução de soda cáustica, hidróxido de sódio a 2,5%. Substância altamente corrosiva usada para higienização dos equipamentos. A falha ocorreu por uma combinação de erro humano e mecânico no processo de envase, que durou cerca de 80 segundos. Durante esse breve intervalo, a linha de produção parou a envasar a solução de limpeza no lugar do suco, colocando a vida dos consumidores em grave risco. Logo após a circulação dos produtos contaminados, consumidores começaram a relatar queimaduras na boca, garganta e estômago, sintomas característicos de ingestão de substâncias cáusticas. A Unilever reagiu prontamente, iniciando o recall das unidades afetadas
e mobilizando cerca de 4.000 funcionários para localizar e retirar os produtos do mercado. Apesar dos esforços, apenas 46 das 96 unidades contaminadas foram recuperadas, aumentando o risco para quem poderia ter consumido os demais produtos. Análises técnicas realizadas pelo Instituto Adolfo Lutz confirmaram que o suco consumido por uma adolescente em Ribeirão Preto apresentava pH de 13,6, nível comparado a substâncias corrosivas como soda cáustica e amônia, totalmente impróprio para consumo humano. A Vigilância Sanitária de Minas Gerais concluiu que o incidente foi resultado de falhas no processo de higienização e envase, permitindo que a solução de limpeza fosse acidentalmente incorporada às embalagens. Em consequência, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, suspendeu temporariamente a produção e comercialização de todos os produtos da linha TBA3G, da fábrica de Pouso Alegre, até a implementação e comprovação das medidas corretivas por parte da Unilever. A Unilever enfrentou investigação e o risco de multas que poderiam chegar a 6 milhões. Além das penalidades legais, a empresa sofreu perdas financeiras estimadas entre 192 milhões e 224 milhões em vendas no Brasil durante 2013, consequência direta da queda de confiança dos consumidores e da retirada dos produtos do mercado. O incidente gerou forte repercussão midiática, causando danos significativos à imagem da marca Abes, tradicional do segmento de bebidas à base de soja. Para evitar que um incidente semelhante se repetisse, a Unilever implementou diversas ações: revisão completa dos equipamentos e processos de produção, ampliação do período de quarentena dos produtos na fábrica de 7 para 10 dias, reforço rigoroso do controle de qualidade, incluindo coleta de amostras sistemáticas, criação de um dossiê diário de qualidade para monitoramento contínuo. Após a avaliação da Anvisa de que as medidas estavam adequadas para garantir a segurança alimentar, a produção e comercialização do suco Ades foram retomadas. Em 2016, a marca Ades foi adquirida pela Coca-Cola, que assumiu a produção e distribuição das bebidas à base de soja. Desde então, a marca tem investido na recuperação da confiança dos consumidores, mantendo rígidos padrões de qualidade e segurança. Este caso se tornou um marco na indústria alimentícia brasileira, reforçando a importância de controles rigorosos e de respostas ágeis e transparentes frente a crises que envolvam a saúde pública. Gente, eu não me lembrava desse caso da Ades, não sei se alguém lembra. Comente para mim enquanto você estiver ouvindo aí sobre isso. Mas é assustador, né? E é algo que realmente pode acontecer, infelizmente, né? Ainda bem que a empresa percebeu e tudo foi feito muito rápido, porque senão poderia ter sido uma tragédia ainda maior. Caso 8. Caso da cerveja contaminada em Belo Horizonte em 2020. Cerveja Baker. Em dezembro de 2019 e janeiro de 2020, diversos consumidores da cerveja Belo Horizontina da cervejaria Baker em Belo Horizonte começaram a apresentar sintomas graves após o consumo da bebida. Os sintomas incluíam náuseas, vômitos, insuficiência renal aguda e alterações neurológicas, configurando uma síndrome conhecida como nefroneural. A primeira morte confirmada ocorreu em 7 de janeiro de 2020, em Juiz de Fora. A vítima, Pascoal De Martini, filho, de 55 anos, faleceu após apresentar insuficiência renal grave e alterações neurológicas. Nas semanas seguintes, outras mortes foram registradas, totalizando 10 óbitos confirmados até julho de 2020. Investigações conduzidas pela Polícia Civil de Minas Gerais e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento identificaram a presença das substâncias tóxicas dietileno-glicol e monoetileno-glicol em amostras das cervejas produzidas pela Baker. Essas substâncias são normalmente usadas em sistemas industriais de refrigeração, mas são altamente tóxicas para consumo humano.
A contaminação não se restringiu apenas a Belo Horizontina. Outros rótulos da Baker, como Capitão Senra, Pele Vermelha, Fargo 46, Baker Pilsen, Brown, Baker D2, Corleone e Baker Trigo, também apresentaram contaminação, totalizando 53 lotes contaminados. O problema foi ocasionado por vazamentos em tanques de resfriamento, especialmente no tanque JB10, adquirido e instalado pela Baker em setembro de 2019. Falhas na soldagem desse tanque permitiram que o líquido refrigerante contendo DEG e MEG vazasse e contaminasse a cerveja durante o processo de produção. Além disso, o relatório final do mapa indicou que a Baker adotou práticas irresponsáveis, utilizando deliberadamente líquidos refrigerantes tóxicos, mesmo existindo alternativas atóxicas como propilenoglicol. A contaminação afetou cervejas produzidas desde janeiro de 2019, eliminando a hipótese de um incidente isolado. Em junho de 2020, a Polícia Civil de Minas Gerais indiciou 11 funcionários da Baker por homicídio culposo, lesão corporal e contaminação de produtos alimentícios. Entre os indicados estavam responsáveis técnicos, chefes de manutenção e administradores da empresa. Em maio de 2022, o MAPA multou a Baker em 5 milhões e determinou a inutilização dos produtos apreendidos e a interdição parcial do estabelecimento. A empresa também foi condenada por infrações como alteração da composição das cervejas, sem comunicação prévia e comercialização de produtos sem registro adequado. Em julho de 2023, a cervejaria Três Lobos, responsável pela marca Baker, firmou um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais para indenizar as vítimas. O acordo prevê o pagamento de 500 mil para cada vítima e 150 mil por danos morais a familiares de primeiro grau. A empresa também se comprometeu a custear despesas médicas, tratamentos psicológicos e outras necessidades das vítimas e de seus familiares. Após a interdição, em janeiro de 2020, a Baker permaneceu com suas atividades suspensas por quase 2 anos. Em janeiro de 2021, o MAPA autorizou a retomada parcial da produção em formato de teste, utilizando uma solução hidroalcoólica no sistema de refrigeração. A liberação foi concedida para 2 adegas no parque industrial da empresa, sob rigoroso monitoramento. Gente, olha o perigo! Olha como que foi isso. Esse aqui eu lembro que foi no início da pandemia ainda, né? E depois foram acontecendo outros casos meio que junto com a pandemia. Eu lembro de ver essa reportagem. E assim, um perigo, toda a contaminação, tudo que aconteceu. E pelo visto é uma empresa muito grande, né? Porque só a multa foi extremamente alta. O valor de indenização, né? Pela pessoa que passou por isso e por parentes de primeiro grau, já deu para ver que é uma empresa muito grande e o risco que se corre. Além disso, funcionários também foram intimados por conta da responsabilidade que eles tinham. Então, aqui a gente vê a importância de quando você está lá sendo funcionário de uma empresa, você saber exatamente o trabalho que você está exercendo e o documento que você está assinando e a responsabilidade que você tem sobre ele, se realmente aquilo está ok. Porque quando você é um encarregado técnico, que você tenha uma responsabilidade sobre aquilo que você está falando, então se você é um engenheiro, vai lá e confirma que a obra está ok, e depois dá uma merda, isso cai sobre você. E isso tem diversas profissões que são assim. Dentro de grandes indústrias, fábricas, eu estudei, né, como eu falei para vocês, medicina veterinária, e eu sempre tive uma vontade também que se eu fosse atuar nessa área em algum momento, em fazer aquela parte de regulamentação. Então, por exemplo, se você vai vender uma carne no seu comércio, aquela fábrica que faz todo o processo da carne, desde a morte do animal até chegar, né, na mesa do consumidor, precisa de um veterinário atuando lá
para dar o ok. Não, essa carne está própria para consumo, essa carne está imprópria. E eu sei que existe diversos patrões e empresas que vêm e falam: não, passa esse daí, dá o seu jeitinho e tal. E aí, às vezes, a empresa ela acaba perturbando o funcionário realmente a assinar algo que não está dentro do acordo e depois isso recai sobre o funcionário. Então, olha a importância da gente realmente assinar aquilo que tá ok realmente, né? Não, esse produto aqui está apto para consumo e tal. Porque, por exemplo, você vai comer uma carne. Aquela carne que você vai comer, o leite que você vai beber, ele tem que ter passado por toda a característica. Aquele animal, antes de tudo, ele tem que ter tomado as vacinas necessárias, entendeu? São diversas doenças que pode ter. Fora isso, aquela carne tá imprópria para consumo, tá própria para consumo, qual que é a questão? E aí eu já vi situações, né, existe de tudo nesse mundo, onde a pessoa pega aquele monte de carne que tá quase escura e põe coloral naquela carne, mistura para poder vender. Gente, horrível e perigoso demais. Então, aqui acende um alerta também de várias causas, mas também você como funcionário, aquilo que você faz ou não pela empresa, né? Você assinar algo colocando seu nome lá é perigoso. Bom, nosso nono e último caso. Esse caso é um caso de envenenamento, mas que aconteceu fora do Brasil. É uma mulher que envenenou pastéis e matou 40 membros de uma facção criminosa em Keskov, Haiti. Não sei se eu estou falando certo. E isso aconteceu agora, em maio de 2025. A cidade de Keskov, no Haiti, foi palco de um crime extremo e chocou toda a região. Uma mulher, comerciante local, envenenou pastéis com óleo de xeline, uma substância tóxica comumente usada para combater lagartas, e ofereceu os alimentos a membros de uma facção criminosa que dominava o território. A comerciante, conhecida na comunidade por vender alimentos, preparou os pastéis contaminados com a substância venenosa e os distribuiu intencionalmente para os integrantes da gangue local. Após consumirem os pastéis, os criminosos começaram a apresentar sintomas severos, como convulsões, e muitos faleceram antes mesmo de chegarem ao hospital. Estima-se que cerca de 40 pessoas morreram em decorrência do envenenamento. A ação da comerciante foi uma retaliação contra a gangue que exercia um controle violento sobre Keskov. O local enfrentava uma escalada contínua de conflitos entre facções rivais, criando um cenário de insegurança e medo entre os moradores. O envenenamento representou uma tentativa extrema de resistência e vingança contra a opressão dos criminosos. Após o episódio, membros da facção invadiram e depredaram a residência da comerciante em represália. Contudo, a mulher já havia deixado o local e procurado a delegacia local, onde confessou a autoria do crime. Ela solicitou proteção policial diante das ameaças recebidas. Atualmente está sob custódia das autoridades haitianas e aguarda julgamento. O Haiti enfrenta uma grave crise de segurança, especialmente em regiões como Keskov, onde gangues criminosas disputam território com violência extrema. Esse ambiente contribui para que ações desesperadas, como a da comerciante, aconteçam, evidenciando a fragilidade do Estado em garantir a segurança da população. Então, esse caso ele foi bem especulado aí nas mídias, na internet, e tem vários tipos de opinião. Tem gente, inclusive, passando pano. É muito errado, né, isso que ela fez, que foi uma violência, né? É realmente um crime o que ela fez. Porém, também é aquilo que eu acabei de falar aqui para vocês, de ler, né, no que estava aqui. É uma medida desesperada, porque eles estão sofrendo ataques, controles, é uma retaliação que tem contra essas gangues e contra a população, né? Então, fica uma situação, assim, bem complicada realmente.
É isso, gente. Chegamos à terceira e última parte do nosso episódio. Deixe, por favor, a opinião de vocês com muita moderação e empatia, porque apesar de não ser um ouvinte que me mandou diretamente sobre esses casos e essas histórias, existem vidas que foram perdidas por trás dessas histórias que eu trouxe aqui. Então, vamos comentar com carinho, com respeito, com muita moderação e empatia, tá bom? Além de tudo isso que eu falei aqui, a gente sabe que acontece diversas outras coisas e crimes que muitas vezes não são levados até a mídia. E além de tudo isso também existe a questão do envenenamento com animais, que a gente sabe que acontece e muito no nosso país, o que também é um crime horrível contra um ser tão inocente. Enquanto eu pesquisava para poder trazer os relatos e os casos aqui para vocês, eu vi em algumas redes sociais também de pessoas falando um crime que não aconteceu, mas que ficou aquela especulação. Será que aconteceu? Será que não aconteceu? O que que foi? E quem sabe em breve a gente não tenha um quadro aqui para poder comentar assuntos que estão na mídia e que eu vá ler para vocês comentários e trazer aqui um pouco da minha opinião também, que eu acho muito legal. A gente, às vezes uma pessoa não me escreve diretamente uma história, mas tem um burburinho rolando e a gente quer comentar. Então, eu vou trazer isso para o podcast para ficar ainda mais gostoso, né? Eu trazer algumas discussões que estão em alta para a gente debater junto, com muita moderação e empatia. E também falar sobre aquilo, porque a gente gosta daquilo que também está em alta. Então, né, a gente vai trazer um pouco disso aqui. E quem sabe eu não comente a respeito disso sobre envenenamento também, porque tinha várias pessoas falando coisas do tipo. Teve uma vez que eu briguei com um colega de trabalho, foi uma briga séria, e no outro dia ele me apareceu com um bombom. Eu joguei fora, e no outro dia ele falou: você não comeu o bombom que eu te dei. Tipo, quê? Por que que isso acontece, né? Teve um outro relato de uma moça falando que uma moça na rua ofereceu um bombom para ela. Dentre várias pessoas, ela foi direto nela, ofereceu um bombom. Ela falou que não tinha dinheiro para comprar e essa moça deu o bombom para ela. E essa moça que estava relatando, nessa época que ela recebeu esse bombom, ela estava grávida. Então, ela ficou com muito medo também e jogou o bombom fora. A gente não sabe a intenção das pessoas, né? Então, quem sabe eu traga um pouco mais sobre isso para a gente comentar a respeito. Se vocês tiverem algum tipo de relato, mesmo que seja rápido, se vocês quiserem trazer esses relatos para os grupos, nos comentários, fiquem à vontade. Ou pode me escrever e mandar que eu conto aqui para vocês também, tá bom? Gente, muito obrigada por me ouvirem até aqui. Ufa, cheguei à terceira parte desses crimes reais. E além disso, se você tiver algum outro tema, algum outro crime, algo que você queira saber mais esmiuçado e queira que eu traga aqui, é só vocês enviarem para mim as suas sugestões. Tem várias sugestões que já estão anotadas para eu trazer de biografia e crimes reais e penumbra, e eu vou trazer para vocês, tá bom? É só vocês aguardarem que eu vou me organizar para trazer. E é isso, gente. Muito obrigada por me ouvirem até aqui. Eu fico por aqui. Um beijo!